Então, pessoal, voltando. Então, o Galileu, ele vai pegar aquela teoria do heliocentrismo do Copérnico e através da criação do telescópio, ele vai conseguir pela observação, né, captar toda a ideia que anteriormente o Copérnico afirmou, né, que é o heliocentrismo, de que realmente existe essa força, né, que tanto faz a Terra se mexer, se movimentar e influencia nas estações, influencia, né, em fatores climáticos da natureza. A gente sente essa situação pela natureza, mas ela acontece também no movimento do dia e da noite, né, que é um movimento de rotação, mas ele vai perceber a lógica, né? Uma lógica que se aplica a muitas outras coisas, muitos outros planetas, né? Observando o movimento desses planetas. Então, ele, infelizmente, ele vai ser obrigado a dizer em público que tudo que ele falou era mentira, né? Porque as pessoas acreditavam naquela época. Naquela época não, né? Elas acreditam até hoje, na real, que a Terra era plana, que ela era dentro de uma gleba e que dentro da gleba tava o Sol. Imagina nossa, que imagina que calor, né? Que ia ser essa Terra plana aí, realmente, se ela realmente existisse. E do outro tá a Lua. E são os dois que giram em volta da Terra e não a Terra que gira em volta do Sol. E a Lua é um satélite natural da Terra, né? Então, assim, é, infelizmente ele teve uma morte científica, porque para um cientista desenvolver um pensamento que é extremamente fora da caixa da sua época e que revela uma coisa que há muito tempo as pessoas não faziam ideia, para ele isso é um feito para a humanidade. Ele encara isso como uma conquista coletiva, né? E você ser obrigado a dizer para a coletividade que você estava errado, que tudo que você falou era mentira, é terrível, né, galera? Imagina anos e anos e anos aí de conhecimento e pesquisa científica, tá? Então, a gente tem aí como metodologia científica a observação, que o Galileu vai criar, né? Essa observação tem que ser do fenômeno em si, a gente tem que observar vários detalhes, o formato dele, a incidência dele, quantidade, qualidade, enfim, né? Mas também experimentar. Essa parte que, até então, do jeito que eu falei, parece um pouco a filosofia do Aristóteles, né? Que é essa coisa da catalogagem, né? De você ficar estimulando mentalmente o seu cérebro a estar constantemente prestando atenção em todos os fenômenos à sua volta, né? E tudo mais. Aqui no caso, eles vão partir para um outro plano. O que seria esse plano? Um plano mais voltado também para a prática. Então não basta observar, tem que experimentar. Então o Galileu observou que as coisas em quedas elas vão ganhando uma certa velocidade. E através dos estudos dele, ele descobriu a potência dessa velocidade, né? O que seria a potência? A união da velocidade com o peso dessa matéria. Então não basta só ele observar, ele criou ferramentas para fazer o experimento, né? Ele precisou ver e fazer várias vezes, repetir, né, acertar, ajustar, até chegar realmente à conclusão disso, de fato, tá bom? Então ele não tinha uma ideia pré-concebida, mas ele tinha uma espécie de sentimento, ou entre outras palavras, uma intuição sobre aquilo, filosoficamente falando, né? Que seria essa coisa de observação empírica, de você estar observando no seu dia a dia e tudo mais, né? E aí, em vez de ele se ligar aos misticismos, né, da coisa, ele preferiu fazer testagens para poder entender a lógica por trás daquilo, tá? E aí, foi um grande, grande cientista de exatas aí, pessoal. Então, continuamente, a hipótese é uma observação livre de preconceitos e precisa, para se validar a reflexão, chega à verificação. É atribuída ao filósofo Francis Bacon a frase saber é poder. Foi crítico da tradição aristotélica e acreditava que o deter o conhecimento é deter também a funcionalidade para o mesmo. Sua crítica a Aristóteles se dá para o fato que Bacon acreditava que não basta especulações lógicas, é necessária a prática, assim inaugurando o que viria a ser o empirismo. Bacon acreditava numa sociedade onde o evolucionismo científico fosse libertar a humanidade de seus problemas, que também inspirou o iluminismo. Pessoal, vou dar um adendo aqui.
Havia uma crença muito grande no progresso da humanidade através do progresso científico, né? Eles acreditavam de verdade nessa época que a humanidade só precisava ter consciência e ciência unidas para poder avançar e resolver todos os problemas que eles tinham, todos, né? Problemas estruturais, sociais, enfim, culturais, dentre outros, tá? Até certo ponto ele estava certo, pois a ciência influenciou nos costumes, né? Os europeus passaram a comer de garfo e faca não somente por influência dos chineses, mas também porque eles passaram a entender a função daquilo, né? A ciência explicou que comer com garfo e faca é mais higiênico do que você comer com a sua mão. E logo, né, seria mais interessante fazer isso através de no autocuidado mesmo, né? E também de você não contaminar a comida. Então, né, tem todos os tipos de apetrechos aí para você dominar. E a gente, como seres humanos, né, que tem capacidade aí de manipular as coisas com as mãos desde o bipedismo, não seria muito difícil aprender essa técnica aí de comer com garfo e faca. É só observar a criança. Se ela é treinada por meses, ela já aprende assim rapidamente a manusear, mesmo que com um pouco ainda de descuidado, porque, né, coordenação motora de uma criança não é a mesma que de um ser humano adulto. Porém, gente, nesse sentido, ao mesmo tempo, ele estava com uma visão meio romântica. Por que eu falo isso? Porque assim, ele não imaginou que a ciência poderia ser usada para o mal. Ele não imaginou que a ciência poderia ser usada para controle, né? Ele não imaginou que a ciência poderia ser usada para poder causar miséria, tá? O Francis Bacon não tinha ideia dessa situação. E eu acredito também, assim, né, dentro das leituras que eu fiz em cima desse filósofo, que ele tinha uma concepção de tipo assim, a gente vai desenvolver tanta tecnologia que o ser humano não vai precisar mais trabalhar. Ele vai poder viver a vida dele e assim ser feliz do jeito que ele vive, fazendo o que ele quiser, ilimitadamente, explorando sua própria humanidade, né? E aí ele errou assim muito, porque a Revolução Industrial fez o oposto, né? Ela causou um contingente de empobrecimento muito alto, né, da população. A exploração aumentou em comparação ao feudalismo, né? E a expropriação também. Então muita gente perdeu suas próprias casas, suas terras aí para virar latifúndio. Então ele não imaginava que esse avanço da técnica poderia ser um avanço da miséria. Ele já via isso como riqueza da nação. Isso seria dividido, né? E de certa maneira faz sentido, porque hoje em dia, de verdade, gente, o Stephen Hawking deu uma entrevista sobre isso. Ele falou que é ridículo existir fome no mundo ainda, sendo que a gente tem tecnologia suficiente para produzir comida só com máquina. Tanto no campo agrícola, né? Quanto também no campo da indústria, né? A indústria pode fazer toda... ela faz, na verdade, ela já faz uma alta produção sem precisar muito da manutenção humana, então está diminuindo cada vez mais o emprego, né? E assim, uma produção em larga escala que, de certa maneira, rende muito dinheiro para esses proprietários, mas eles não dão um retorno financeiro, né, desse lucro, e acaba gerando pobreza, porque dinheiro não é uma coisa que se cria, dinheiro é uma coisa que gira, né? Então, se tem gente concentrando dinheiro, automaticamente tem gente ficando sem, né? Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que os primeiros iluministas aí, os renascentistas, eles tinham uma visão de que a ciência realmente ia libertar a humanidade, porque eles viviam um tempo histórico, né? Que a ignorância era uma coisa que predominava em todas as instâncias, né? Então era um tempo histórico que não tinha, por exemplo, várias universidades fazendo trabalho científico, criando uma classe de cientistas, né? E que muitas vezes podiam se unir e tudo mais. Não tinha isso. Então era uma maneira desesperada para eles até, né, de tentar, através da divulgação científica, mudar aquela sociedade para uma sociedade mais racional, para uma sociedade mais funcional e uma sociedade com menos contradições, né? Em termos de pensamento e prática, né? Então eles fundaram uma espécie de ética da ciência, tá bom? Então a gente tem o físico inglês, então, Isaac Newton, que nasceu em 1643 e faleceu em 1727. Ele apresentou as leis da gravitação universal, dando os fundamentos para a mecânica clássica.
As leis observadas por Newton se aplicam a todo o universo. Quando questionado pela igreja, por conta de ter contrariado, né, as ideias da igreja, ele afirmou que somente um Deus seria capaz de estar no equilíbrio do universo. Dessa afirmação, nascemos o que chamamos de Deus relojoeiro universal. Tipo como se fosse um equilíbrio, né? Como se fosse o dono do tempo e do espaço, né? Como se Deus dono de uma espécie de tempo. A concepção do Newton é muito linda, até inclusive, uma concepção de Deus, mas é uma concepção racional, não é uma concepção focada na parte emocional, de você mexer com as emoções da pessoa, com medo, né? Ou com o amor em si, né? Ou com uma coisa ou com outra, constantemente. Na verdade, ele está falando de um Deus que obedece a que tem uma lógica incrível, e ele também está basicamente dizendo que a física enquanto ciência, ela não tem problemas com a visão religiosa. É a visão religiosa que tem problemas com a ciência. E não sabe a diferença, né, entre produzir ciência e produzir filosofia religiosa. Então ele separou uma coisa da outra, ainda se autoafirmando, né, dizendo, olha, não tem nenhum problema com isso. Porém, a gente tem que saber que são coisas diferentes. A mecânica clássica do Isaac Newton, que possibilitou o conhecimento dessa mecânica quântica, né, que a galera tanto fala com pouca propriedade. Vou dar dica de um canal que chama Física e Afins. É muito bom esse canal. A Bibi, né, que é a doutora em física que faz o canal, né, que é a youtuber aí no caso também, ela pega todos esses casos de coach quânticos e desmistifica o discurso deles. E tipo assim, como o discurso deles é charlatão perto do que realmente a ciência sabe sobre isso, né? E é um campo, gente, tão complexo da física que você resumir esse campo à força do pensamento não faz sentido, sabe? Faz mais sentido naquela questão dos algoritmos que eu falei. E isso não quer dizer que não é uma coisa científica, né? Porque assim, se a matemática consegue prever o meu comportamento, quer dizer que eu tenho padrões de comportamento. Se eu tenho padrões de comportamento, é óbvio que eu sou uma pessoa previsível em alguns quesitos, né? E se eu consigo calcular isso, é sinal de que sim, a gente tem costumes, práticas e vícios, né? Costumes repetitivos, né? Pode chamar do que quiser aí, neurose, que seja. Mas a gente tende a ser repetitivo e a gente tende a se surpreender muito pouco. Então, a gente é previsível, sim. Nesse campo, eu poderia até falar de comportamento humano, né? E matemática, mas falar de física e falar ainda como se fosse física quântica, sendo que o negócio se chama mecânica quântica e tem a ver com teoria das cordas e não com pensamento, com vontade, né? E é a mesma coisa que dizer que como a gente é feito de átomos e a gente tem essa forma, como pensamento a gente pode reproduzir uma pessoa igual a nós, só pensando, desfragmentando os átomos de volta de você e formando essa pessoa, tipo, zero sentidos, entendeu? Não tem sentido, mas enfim, né? Tô aqui como divulgadora científica também. Após a Revolução Industrial surge a tecnologia. A tecnologia, então, é o conceito de aplicação científica na produção. Sem essa lógica, jamais teríamos acesso a celulares, computadores, automóveis, etc. E isso também mostrou que a ciência não é neutra. Um exemplo é o conhecimento atômico, que embora pareça relevante, envolvendo conhecimento atômico, inclusive tem essa questão da mecânica quântica, né? Para ignorantes, é um conhecimento ligado a armas, né, de grande potencial de destruição, por isso restrito a um número de cientistas e pessoas ligadas à política, ao poder. Então, esses conhecimentos atômicos aí que guiam para essas armas nucleares são conhecimentos que a gente não tem acesso. É pouquíssimo, restrito o nosso acesso. Nesse sentido, ciência também é poder. Essa é uma frase que todo mundo associa ao Foucault, porque o Foucault fala conhecimento é poder, né? Mas assim, o conhecimento é poder vem na verdade do Francis Bacon. O Foucault faz uma releitura dessa ideia, né? Ele faz uma releitura, inclusive, para outro campo, tá? Então, outra coisa, eu tava falando da tecnologia da Revolução Industrial. Pessoal, presta atenção. Toda a tecnologia que a gente desenvolveu, vocês acham que foi por um acaso? Vocês acham que a tecnologia por satélite, que foi a corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, né?
União Soviética conseguiu chegar primeiro, né, como o primeiro homem e a primeira mulher, a Valentina Tereshkova e o Yuri Gagarin foram os primeiros, fizeram o primeiro satélite também, e os americanos, porém, tiveram diferencial, né, que foi conseguir parar uma em um local fora da Terra, que era a Lua, né? E conseguir pousar lá e tudo mais, fazer filmagem ao vivo, né? Essa filmagem só foi possível graças aos satélites, né? Os Sputniks aí. E aí, galera, pensando assim que a gente desenvolveu muita tecnologia de comunicação, essa comunicação tem tudo a ver com o sistema capitalista, né? Toda a tecnologia que foi desenvolvida pela humanidade, embora o contexto do desenvolvimento dela tenha uma causa maior, por exemplo, a computação que foi desenvolvida por mulheres, mas também foi bem decodificada pelo Alan Turing, né? E gente, que horrível, né? O Alan Turing morreu, que na época no Reino Unido era proibido ser homossexual, e ele morreu castrado, né? Que coisa horrível que aconteceu com ele. Mas ele fez uma coisa que foi pro bem da humanidade, que foi decifrar os códigos de computadores dos nazistas, né? E aí ele percebeu que os nazistas interferiam, né, em algumas mensagens através de uma inteligência artificial. E isso foi muito louco da capacidade dele da época, né? E ele sofreu represálias ainda assim, né? Mesmo que ele fez essa super obra para a humanidade. E aí a gente entra no debate, um cara que fez uma tecnologia dessa, até que ponto essa tecnologia é acessível a todos, já que foi num contexto de guerra e que todos deveriam ter acesso, né? Assim como os esforços para poder fazer as primeiras viagens, né, espaciais vieram de muitos países, não foi só a União Soviética e os Estados Unidos. Inclusive, a União Soviética e os Estados Unidos colaboraram entre si para tornar possível essas missões. Então foi um coletivo de pessoas, né, que criou isso, como muitas coisas da ciência. Então o conhecimento científico, ele é um direito do ser humano, porque todo conhecimento científico envolveu várias pessoas pensando naquela mesma ideia, e foram coletividades que tornaram essas questões possíveis, como a questão, por exemplo, do avião de Santos Dumont, que é tão polêmica, né? Se ele foi o primeiro ou não. O Santos Dumont foi o primeiro a realmente fazer um voo completo, né? Porém, ele utilizou conhecimento de outras pessoas também, tá? Então, nesse sentido, a gente não tem como saber quem é o criador dos aviões, porque muitas pessoas colaboraram. O que a gente sabe é que o Santos Dumont foi o primeiro a dar o rolê, né? Agora, vamos dizer assim, o próprio cinematógrafo que possibilitou eu gravar essa aula para vocês. Captar imagem em movimento, né? Foi também pensado por milhares de pessoas. Só que os irmãos Lumière, que são conhecidos como os primeiros, né, a criarem essa máquina de gravar, eles foram consagrados porque eles fizeram a versão menor e portátil. Portanto, foi a que vendeu mais. Então, assim, muito que a gente acha que foi uma criação de um ser humano, que foi pioneiro, e na verdade foi um monte de gente que pensou. Foram várias cabeças que pensaram. O princípio da ciência é esse, é que a gente considera a ciência um bem da humanidade e não inimiga dela, sem contar que desenvolver a ciência foi assim essencial para nossa sobrevivência. A gente não desenvolveu vacina porque a gente estava sem ter o que fazer, entendeu? A gente só fez isso por uma questão de sobrevivência. Então, muitas coisas levam a gente a pensar e refletir que o conhecimento científico é um bem, né, para a humanidade. Então, ele tem que ser utilmente como um bem também e não ser usado como uma coisa para manipular, para causar mais problema, para causar mais desigualdade, mas o contrário, né, para resolver nossos problemas de fato. Infelizmente não foi o que sucedeu, mas a ciência ajudou em muita coisa, sem dúvida. Ela pode ter tido seus erros, mas o lado bom da ciência é que a ciência pode ser questionada, né? Essa era a grande diferença da ciência para aquela filosofia medieval, onde não podia se questionar nada, né? Você tinha que sempre estar explicando as coisas, né? Questionamentos eram proibidos, né? Enfim. As ciências humanas também foram fortalecidas na época com a criação da obra A Riqueza das Nações, de Adam Smith, e também observou-se uma peculiaridade das ciências humanas.
o objeto de estudo se confunde com o sujeito, que é o pesquisador ou pesquisadora. Outra questão é que os fenômenos humanos não agem de maneira totalmente exata. E é aquele lance. A humanidade ela não é igual em todos os lugares. Ela tem características que ela carrega, que interligam a gente, né, com outras humanidades, seja culturalmente, biologicamente. Mas eu não posso usar a mesma lógica para entender história do Brasil e entender, por exemplo, história da Índia. Não dá para usar a mesma lógica. Mas eu posso entender que tem elementos em comum. Ambos os países passaram por colonizações, por exemplo, né? Então, assim, humanas, ela tem as suas características em comum, mas ela tem aquelas que distinguem. Então, ela não é completamente exata, né? E porque, por exemplo, os indianos passaram por uma colonização inglesa. A gente passou por uma colonização portuguesa. Então, a gente criou culturas bem diferentes, né? E no caso, os indianos foram por muito tempo uma civilização independente, um reino muito rico, né? E o Brasil, por sua vez, era uma nação tupi, onde havia uma existência mais ligada a esses povos entre si do que com outros povos através de comércio, entendeu? Então, assim, é uma lógica diferente. O indígena é subsistência, o indiano ali era comercial, né? Produzir para os outros. O indígena é produzir para mim, né? Então é bem diferente entender a lógica de uma nação e outra. Então não se aplica nesse caso das ciências humanas, tá bom? Então, no caso do Adam Smith, só para finalizar a aula, ele foi um filósofo importante. Embora ele receba duras críticas logo em seguida, tá? Mas ele foi um filósofo muito importante porque ele criou o valor do trabalho, né? Ele criou a teoria do valor do trabalho, assim como ele criou a teoria do valor do produto, e ele também trouxe a teoria da oferta e da demanda. Eu vou explicar um pouco mais sobre ele depois da aula do iluminismo, tá, galera? Mas, já adianto, ele é um filósofo que foi essencial para o fim do absolutismo e para ter uma popularidade da ideia do liberalismo, tá bom? Então, é isso aí, meus queridos. Fiquem com Zeus e até a próxima.